O Nepal figura entre um dos países mais desiguais do mundo. Conforme dados da ONU, ele está entre os 44 países menos desenvolvidos. 1 em cada 5 pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. E 22% dos jovens nepaleses estão desempregados. Nessa onda de insatisfação, o mundo assistiu chocado quando a população deu um basta e resolveu não apenas ir às ruas protestar, mas também botar fogo em tudo, literalmente. Nesse vídeo, você vai conferir o que levou os nepaleses a atearem fogo no prédio do parlamento, na sede do governo e também na casa de vários ministros importantes. Não apenas isso, mas os manifestantes chegaram até mesmo a linchar os ministros nas ruas. O que pode ter ocorrido para deixar a população tão revoltada a ponto de partirem diretamente para a violência? Para entender melhor essa história, precisamos começar com todo o contexto no qual as coisas aconteceram. Jornais do mundo todo estão chamando o que aconteceu no Nepal de Revolta da Geração Z. Para os que não sabem, a Geração Z são as pessoas nascidas entre 1995 e 2009, sendo considerada a primeira geração nativa digital, ou seja, pessoas que já cresceram em meio à internet, smartphones e principalmente redes sociais. E sim, as redes sociais tiveram um papel importantíssimo nas revoltas, mais especificamente na tentativa do governo de bloqueá-las. Mas você deve estar se perguntando quais os motivos do governo do Nepal iria querer bloquear as redes sociais. Bom, nesse sentido, há duas explicações. A explicação oficial do governo e a dos jovens. Por parte do governo, a lei do Nepal exigia que as plataformas e redes sociais tivessem uma representação local no país, algo que as redes sociais atuais não possuem. Além disso, o governo também alegava que estava fazendo isso para prevenir abusos online, discursos de ódio e a propagação de notícias falsas. Não se tratou apenas de um bloqueio de uma ou outra rede social. Praticamente todas elas acabaram sendo banidas. Instagram, Facebook, YouTube, X, LinkedIn, Discord, WhatsApp e várias outras foram simplesmente banidas. As únicas permitidas e que permaneceram foram TikTok e Viber, pois o governo entendia que elas apenas cumpriam requisitos necessários. A grande questão é que o Nepal é um país extremamente pobre, no qual, como dito no início do vídeo, a maioria da população não encontrava oportunidade de trabalho. Conforme dados do Banco Mundial, os 10% mais ricos do país recebem uma quantia 3 vezes maior do que a renda total dos 40% mais pobres. Toda essa desigualdade fez com que os jovens procurassem trabalho em países vizinhos como Coreia do Sul, Malásia ou Oriente Médio. Ou seja, os jovens iam até esses países, conseguiam trabalho e enviavam dinheiro para suas famílias no Nepal. Quando o governo bloqueou todas as redes sociais, isso dificultou os cidadãos nepaleses que estavam em outro país de conseguir se comunicar com suas famílias, o que por si só já rendeu uma série de revoltas. Mas isso não foi tudo. Na verdade, essa ainda nem foi a principal razão da revolta. Até aquele momento, as redes sociais do Nepal vinham sendo usadas para mostrar à população a brutal diferença entre a vida de luxo dos políticos e a luta do dia a dia do cidadão comum. Os usuários começaram a ficar revoltados sempre que viam a elite do país postando foto de luxo com seus filhos, enquanto a maioria da população vivia a realidade de ter que abandonar o seu país para procurar trabalho em outro local. Muitos manifestantes dizem que essa foi a principal razão pela qual o governo resolveu bloquear as redes sociais. Eles não queriam que a população visse o que realmente estava acontecendo. Com o governo tendo bloqueado a grande maioria das redes sociais, jovens do país inteiro, a chamada Geração Z, se
se organizaram através das únicas redes sociais que ainda estavam operando, TikTok e Viber. Através delas, eles organizaram um protesto para o dia 8 de setembro, o qual, inicialmente, tinha como objetivo ser uma manifestação pacífica. Bem, pelo menos essa era a ideia inicial. No entanto, ao tentar conter os manifestantes, a polícia local acabou utilizando força em excesso. Balas de borracha e gás lacrimogêneo foram apenas o início. Até o final do dia, 19 pessoas morreram nas manifestações em confrontos diretos com a polícia. Esse foi o grande catalisador para a situação fugir de controle. No dia seguinte, na terça de 9 de setembro, os nepaleses abandonaram os protestos pacíficos e focaram em, literalmente, incendiar tudo. Bem no centro da capital, Katmandu, os manifestantes atearam fogo no prédio do parlamento. Já o Palácio de Singhdurbar, sede dos ministérios do país, também não escapou das chamas. Contudo, não foram apenas os prédios públicos, os incêndios também se espalharam até mesmo às residências dos políticos. O primeiro-ministro K.P. Sharma Oli e o presidente Ramchandra Paudel tiveram suas casas incendiadas. Além disso, os manifestantes também atearam fogo na casa do ex-primeiro-ministro Jannath Kanal, bem quando a sua esposa estava lá dentro. Conforme relatos divulgados na BBC, ela sofreu queimaduras graves e segue em situação crítica na UTI. Quem também sofreu agressões foi a ministra das Relações Exteriores, Azurrana Deuba, e seu marido, Sher Bahadur Deuba, que é ex-primeiro-ministro. Há gravações mostrando manifestantes invadindo a residência deles e tirando-os de dentro com agressões físicas. Ao final da terça-feira, o número de mortos já havia subido para 22 e dessa vez havia policiais entre as vítimas. Já com relação aos incêndios, a fumaça acabou fechando o principal aeroporto do Nepal. Como consequência das revoltas no país inteiro, milhares de presos aproveitaram o caos para escapar da prisão. Enquanto isso, ao redor de todo o país, os jovens estavam nas ruas, levantando cartazes com os slogans "Fechem a corrupção", "Não às redes sociais", "Jovens contra a corrupção" e "Desbloqueiem as redes sociais". Toda a mobilização fez efeito e, ao final do dia, o governo já havia revogado o bloqueio das redes sociais e o primeiro-ministro havia abdicado do cargo. No entanto, isso não foi suficiente para pôr fim às manifestações, que continuaram durante toda a madrugada. As manifestações no Nepal ganharam fama mundialmente, principalmente pelas imagens do prédio do parlamento em chamas e pelos vídeos dos políticos sendo agredidos pela população local. No entanto, é bom deixarmos algo claro, desde o início. Os representantes da geração Z e líderes do movimento estudantil sempre falaram de se tratar de uma manifestação pacífica. Eles seguem afirmando que não fazem parte dos episódios violentos, principalmente os que levaram a mulher do ex-ministro a parar na UTI. Em comunicado, os manifestantes afirmam que o movimento foi e continua sendo não violento, baseado nos princípios de engajamento cívico pacífico, e condenam aqueles que se aproveitaram do momento para cometer crimes como agressões, incêndios e saques. Mas, e agora? Qual o próximo passo? Atualmente, a quantidade de mortos desde o primeiro dia segue em 30, com o país num grande momento de instabilidade. O exército assumiu as ruas para garantir a paz, além de ter feito acordo com o movimento estudantil para aplacar a violência contida nas manifestações. O governo voltou atrás e as redes sociais não mais estão banidas no país. Porém, o cargo de primeiro-ministro segue vago. Dentre os manifestantes que foram às ruas, um dos nomes mais populares, apontado como um dos principais para governar o país, é o do ex-rapper Balendra Shah, de apenas 35 anos. Balendra é bastante ativo e famoso nas redes sociais do país, sendo que na terça-feira, após a renúncia do ex-primeiro-ministro,
ele pediu calma aos manifestantes. Em suas palavras, ele disse: "Querida geração Z, a renúncia dos seus opressores na política já acontece. Agora, por favor, tenham paciência. Você e nós precisamos ser cautelosos. Agora, a sua geração terá que liderar o país. Preparem-se." A situação do país segue instável, sendo impossível prever o que virá a seguir. Pelo menos as reivindicações iniciais contra a censura das redes sociais foi uma batalha que os jovens venceram. Contudo, eles sabem que a guerra ainda está longe de chegar ao fim e que o verdadeiro oponente segue sendo o mesmo desde o início: a grande desigualdade social no Nepal, onde você é obrigado a mudar para outro país apenas para ter dinheiro suficiente para prover a sua família. Em comunicado, os principais representantes da geração Z durante essa manifestação disseram que, olhando para o futuro, acreditamos que a liderança do Nepal deva ser livre de vínculos com os partidos políticos tradicionais, totalmente independentes e escolhidos com base em competência, integridade e qualificação. Exigimos um governo transparente e estável, que trabalhe em prol do povo e não para benefício de indivíduos corruptos ou elites políticas. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes.